Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui na parte de eletricidade, em específico eletrostática, e tratar o quê? Falado de força, que é uma grandeza vetorial, vamos tratar também de outra grandeza vetorial, ok? É chamado campo elétrico. Mas por quê? O campo elétrico, moçada, é a ideia que surge quando você fala assim, poxa, como é que podem duas cargas trocarem força sem se tocarem? Cara, força que existe, força que surge sem a necessidade do contato, forças de campo, ou seja, forças que surgem devido à existência de um campo. Força elétrica, então, demanda um campo elétrico. Campo elétrico, moçada, campo elétrico que é um efeito que surge, que envolve toda a carga, tá ok? Então, todo corpo carregado, todo corpo que possui eletricidade, possui campo elétrico. Que mais? Ele envolve a carga toda em todas as dimensões, em 3 dimensões, beleza? Em todas as direções, tá? É vetorial, portanto, quer dizer, demanda módulo, direção, sentido, ok? E é medido como razão entre força e carga de prova. Cara, peraí, então, vamos lá. Todo corpo carregado cria campo, certo? Alguns campos são de interesse, outros campos não são. Todas as cargas criam campo, tá? Todas as cargas criam campo elétrico. Alguns campos elétricos eu vou querer estudar. Os campos elétricos de interesse estarão associados a uma carga chamada carga fixa. E outras tantas cargas serão as cargas de prova. Prova por quê? Para experimentar, para testar, para verificar a existência do campo. Ora, então, o campo elétrico pode ser então medido como sendo a razão entre a força por unidade de carga. Então lá, campo elétrico, força sobre carga. Cargas positivas vão criar campo, cargas negativas vão também criar campo. Qual a diferença entre esses campos? Uma característica muito legal. O campo criado pela carga positiva é sempre de afastamento. O campo criado pela carga positiva é sempre apontando para fora da carga. E na carga negativa, apontando para dentro da carga. Legal? Olha lá. Então, carga positiva, campo de afastamento. Carga negativa, campo de aproximação. Afastamento não é a mesma coisa que repulsão, hein, galera? Tá ok? Aproximação não é a mesma coisa que atração. São coisas diferentes. O afastamento é para dizer o quê? Aponta para fora. A aproximação aponta para dentro. Legal? Tá ok? Ora, a unidade de medida que nós vamos trabalhar, então tá aí, ó. Força dividido por carga, Newton por Coulomb. E mais para frente nós vamos verificar o significado aí da unidade seguinte, volts por metro, que são correlatas. Tá ok? Então falar, cara, um corpo gerou um campo elétrico de 50 newtons por Coulomb, ou 50 volts por metro. Fechou? Beleza? Tá? São as unidades de medida. Ora, cara, aí você tem o quê? Poxa, força elétrica igual a carga vezes campo. Campo é força sobre carga. Olha, cara, então eu posso chegar à equação de campo elétrico como sendo K vezes Q sobre R ao quadrado. Deduz isso, pica-pau, rapidamente, vem comigo. Olha só, não captei ideia. Cara, você tem então que força é carga vezes campo. Eu posso, no primeiro momento, falar o quê? Equação vetorial. Para fins de conta, para fins de cálculo, eu vou tirar o vetor e usar o módulo. Legal, tá ok? Beleza, pica-pau, força. A força elétrica ocorre quando uma carga de prova penetra num campo elétrico. Tá, mas força não era K, Qzinho sobre R ao quadrado? Isso igual a Qzinho vezes E. Olha só, Qzinho aparece dos dois lados. Quer dizer que o campo elétrico, K vezes Q dividido por R ao quadrado, identificando para mim o quê? Cara, todo corpo carregado cria campo elétrico. Carga A cria campo A. Carga B cria o campo B. Carga C cria o campo C. Então, todo corpo carregado cria campo elétrico. Os campos de interesse são relacionados à carga fixa. E a carga de prova é a carga que entrou para testar esse campo. Legal? Vamos voltar aqui porque te digo o seguinte, meu velho. Legal, você tem aí então duas formas de obter o campo elétrico. Ora,
Muito bom. Esse campo elétrico, moçada, ele também é proporcional ao inverso do quadrado da distância. Portanto, o gráfico é uma hipérbole. Mas por que ficou esse gráfico desse jeito? Porque, moçada, o campo elétrico acontecendo em todas as direções, ok? Em todas as direções, quer dizer o quê? Cara, ora, para todos os lados que olhar da carga, o campo elétrico, ele vai obedecer à ideia do que? Ora, cara, o campo reduzindo proporcionalmente a distância. Aumentando a distância, diminui o campo. Mas diminui como? Proporcional ao inverso do quadrado da distância. Se eu dobrar a distância, o campo reduz 4 vezes. Se eu triplicar a distância, o campo reduz... se eu triplicar, reduz 9 vezes. Se eu quadruplicar, 16 vezes. Quintuplicou, 25 vezes. Ou, cara, então, campo proporcional ao inverso do quadrado. Mais um detalhe interessante. Dentro dos corpos carregados, não há campo elétrico. No interior do corpo carregado, não tem campo elétrico. O campo elétrico é zero no interior dos corpos carregados. Ok? Guardou? No interior dos corpos carregados, o campo elétrico é nulo. Ok? Em qualquer região dentro do corpo? Qualquer região. Opa! Aí eu te digo o seguinte, existe o chamado campo elétrico uniforme. O que é o campo elétrico uniforme? Cara, CEU. Região onde o módulo, a direção e o sentido do campo elétrico são constantes. Olha, cara, então aquela informação é muito interessante. Vetor E diferente de zero e constante. O vetor E diferente de zero e constante quer dizer que o módulo do vetor é constante, a direção do vetor é constante, o sentido é constante. E você verifica isso facilmente como? Ora, cara, com linhas paralelas. Se as linhas de campo, se as linhas e as trajetórias dos vetores são todas paralelas, eu tenho então um campo elétrico uniforme. Fechou? Beleza? Está aí o campo uniforme para a gente trabalhar, linhas paralelas. O que vai acontecer? Se eu colocar uma carga positiva nesse campo uniforme, ora, cara, força e campo vão ter a mesma orientação. Se eu coloco a carga negativa, lembrando, o que o negativo faz? O que o sinal negativo faz com o vetor? Inverte o sentido dele, certo? Então, se eu colocar uma carga negativa em um campo, ora, a força e o campo terão sentidos opostos. Mostra de novo? Claro, aí. Poxa, carga positiva, força e campo no mesmo sentido. Carga negativa, força e campo no sentido oposto. De novo, beleza? Outro campo, um campo agora apontando para baixo. Carga positiva, força e campo no mesmo sentido. Carga negativa, força e campo, sentidos opostos. Cara, o campo é para baixo, a carga se é negativa, vou ter força para cima. Beleza? Legal? Então, se a carga é positiva, força e campo no mesmo sentido. Carga negativa, força e campo, sentidos opostos. Muito bom. Aí acontece, como nós dissemos, que carga positiva cria campo de afastamento e carga negativa campo de aproximação, eu posso então estabelecer o caminho do campo elétrico. E esse caminho chama-se linhas de força. Ora, essas linhas de força, então lá, vão ser de afastamento da carga positiva e de aproximação da carga negativa. Desenhei para vocês, moçada, algumas linhas de força. O que é a linha de força? É o campo elétrico? Não, é a trajetória do campo elétrico. Fechou? Nessa trajetória, o vetor campo elétrico é sempre tangente à linha de força. Sempre tangente à linha de força. Capal, agora se eu tiver um corpo carregado com uma quantidade maior de carga, então vai gerar mais linhas. Por isso, então, lá no caso, o corpo positivo, pela configuração que está representada aqui, você pode dizer o que para mim? O corpo positivo está gerando mais linhas, estão saindo mais linhas do corpo positivo do que estão chegando no corpo negativo. Por quê? O corpo positivo tem mais carga, gerando mais campo, gerando mais linhas de força. Por ser um corpo positivo, linhas de afastamento da positiva, linhas de aproximação da negativa. Legal? Tá ok? Agora, e se elas tiverem o mesmo sinal? Olha como é que vão ficar as linhas, galera. Tá ok? Então, afastamento da positiva, mas afastamento também da outra positiva. Então, essas linhas não se cruzam, velho. E não se cruzando, o único jeito de elas não se cruzarem será o quê? Essa configuração, onde as cargas, os campos vão se encostar, mas não se cruzam. Então, eles começam a envergar. Beleza? Tá ok? É isso aí, galera. Muito bem. Valeu. Ora, Capal, para a gente terminar, só uma coisa.
E se eu tiver várias linhas, muitas linhas, aonde tiver concentrada a maior quantidade de linhas, eu tenho então maior quantidade de campo. Então, densidade de linhas de força, maior concentração, maior quantidade de linhas, maior campo elétrico. Joia? Valeu, galera! Até!